Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café com Economia. E hoje nós estamos aqui com o João, ele que é delegado do Corecon aqui de Maringá, de Economia, né, do Conselho. Bom, então nós vamos falar um pouquinho com ele sobre a profissão do economista, né, o que o economista faz, né, quais são as áreas de atuação. Então gostaria que você começasse apresentando aqui pra gente, João, primeiramente falando qual que é a sua área de atuação e o que você faz. Bom, obrigado pelo convite, né, da Unicesumar. A minha área de atuação, ela é principalmente, vamos colocar aqui 90%, a da consultoria empresarial. Então eu faço a parte de controladoria, a integração das informações dos setores e departamentos, né, buscando através de ferramentas específicas fazer um trabalho que seria aquele de apuração de resultado, análises, projeções, o custeio, precificação, planejamento de lucro e tudo que envolve aí esse monitoramento, acompanhamento dos números, né? Entender qual que é a tendência, o que dá mais lucratividade, qual que é a rentabilidade do negócio, né? E se posicionar dentro do mercado por conta disso tudo. Que bacana, né? E a gente acaba pensando que a parte de controladoria é mais para a parte de contador, a parte contábil. Olha só que bacana que é ter uma pessoa que atua que é economista e que atua nessa área. E quais são as outras áreas que um economista consegue atuar? Veja só, eu tenho uma lista aqui, que é aquela publicada pelo Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Paraná. Eu vou fazer uma leitura breve aqui, são várias possibilidades, mas veja só. Análise de conjuntura econômica, análise de investimentos e financiamentos, né? Então, de repente, a pessoa pode tanto estar atuando dentro de uma corretora, ou ser um agente autônomo de investimento, tem depois uma certificação específica que costuma ser feita, né? Parte de financiamento, também conheço colegas que lidam, né, com essas instituições bancárias e trabalham então nesse sentido. Tem gente que acaba até abrindo sua própria correspondência, né, para fazer financiamentos. Assessoria a entidades empresariais e profissionais, posso colocar que seria uma das minhas atribuições como profissional. Assessoria em projetos agroindustriais. Eu tenho cliente da área, não é bem agrícola, na verdade é beneficiação, né, de milho. Mas, enfim, poderia estar atuando também no agronegócio. A parte de pesquisa econômica financeira, tem gente que também atua nessa área. A auditoria de gestão nas áreas públicas e privadas. Eu, por exemplo, tenho uma das cadeiras no Conselho de Gestão Fiscal da nossa cidade, composto por 5 indicados da sociedade civil organizada, justamente para a gente conseguir validar como é que está a eficiência da Secretaria de Fazenda e todas as demais nas suas tomadas de decisões de investimento, também o controle dos gastos, se está atingindo aqueles mínimos com saúde e educação, se não está ultrapassando o máximo com a folha de pagamento. Depois, avaliação patrimoniais, né? Porque, tem gente que é corretor de imóveis e consegue fazer uma avaliação de uma propriedade. Sim. De repente, o economista que pode fazer a avaliação de outros tipos de bens, né? Mas que tem valor, sei lá, uma marca, um negócio. Outro valor agregado. Pois é, o valuation, de certa forma, consultoria a municípios, o plano diretor. Então, muitos municípios têm uma vaga disponível para economista dentro dos seus concursos, né? Eu acho até que, se não tiver, é importante da gente estar entrando em contato via Corecon para pleitear que exista, né? Uma oportunidade nesse sentido. Consultoria e assessoria econômica financeira, também é a área que eu faço. Avaliação de impactos ambientais é uma área que tem crescido muito. Eu conheço alguns amigos economistas que depois fazem alguma pós-graduação ou certificação na área de perícia ambiental, conseguem adentrar nesse mercado. Fusão, aquisição e incorporação, já trabalhei também. Imagina que eu estou atendendo uma empresa e 2 sócios estão dissolvendo a sociedade, né? Então, mas um tem 40%, o outro tinha 60%. Como é que fica o valor para cada um? Se você quiser ficar com a minha parte, quanto você me deve? Não, então fica você com a minha, né? É um tipo de conflito específico, porque o economista pode até entrar em outros, que seria aquilo chamado mediação e arbitragem. Tem as câmaras de arbitragem, uma outra área do profissional economista. Criação de projetos para obtenção
de financiamentos, já fiz também. É toda uma forma, um formulário que você faz o preenchimento, tenta pleitear os valores com o BRDE, o BNDES, o Banco de Fomento Paraná, tem bancos específicos para isso daí, né? Para a parte de investimento. E para fazer todo o preenchimento, sempre tem um profissional que vai lá e cobra 1%, mais 10 mil reais, alguma coisa nesse sentido, pelo trabalho que é elaborado. Elaboração, já vi aqui, elaboração de plano de negócios, o cara está querendo abrir uma nova empresa, não existe ainda, então vou fazer um plano de negócios. Gerência econômica financeira, né? Eu estou lá com uma oportunidade num cliente que ele quer colocar um gerente para cuidar do financeiro e ele dá prioridade ali até pelo convívio comigo, que fosse um graduado em economia. Claro, o salário inicial, R$ 2.500, para quem está começando, né? Às vezes vale a pena. Então, você assumiria essa gerência para cuidar do financeiro, né? A mediação e arbitragem aqui na sequência eu já comentei. O mercado financeiro, o que a gente tem dentro do mercado financeiro? Mercado financeiro, quando eu vou fazer o lançamento de ações, chamado IPO lá, né? A primeira emissão. Depois você tem a subscrição, que são situações quando são novas ações emitidas. Existem casos de debêntures, mas vamos pegar a ação específica que é o mercado primário. Depois, dentro da BMF, nós temos uma N alternativas de derivativos. A gente tem o mercado de opções, a gente tem o mercado de futuro, com contrato de dólar, de índice, de boi, de café, de tudo que você possa imaginar. E depois nós temos o mercado a termo também, que é uma outra modalidade de derivativa. Enfim, você pode estar atuando como seu próprio agente de investimento, né? Aquela pessoa que já tem uma capacidade de geração de recursos, ela vai trabalhar nesse sentido, mas tem gente que adentra dentro de corretoras mesmo, dessas agências, né? Por exemplo, hoje a gente tem uma que é bem grande em Maringá e ela sempre está abrindo oportunidades para quem queira ingressar, né? Normalmente quem já trabalha num banco acaba indo porque já tem uma lista de clientes atendidos, né? Um network que facilita um pouco. Orientação no comércio exterior. Eu já vou até pular uma anotação que eu tinha feito aqui. Veja só, comecei a atender uma empresa exportadora de fubá. Manda lá para Dubai, manda para Angola, manda para Congo. Vocês veem o caminho que eles fazem é o seguinte: sai daqui de Maringá, vai lá para Porto Paranaguá de Santos, atravessa o oceano, chega lá num determinado rio Congo, tem que mudar de navio, porque ele vai subir daí o rio e chegar lá no meio da África. Eu estou fazendo o plano de contas, que é aquele primeiro trabalho de estrutura das movimentações, né? Adentrando um pouco na questão contábil, mas me recordo que eu, pelo menos no curso de economia, me lembro ter visto. Vejam quantas taxas do que seria a logística pro forma, que são essas vendas, exportações que passa pelo comércio exterior. Taxas locais. Handling, Sport Fee, Handling, CNTR, ISPS, FDG, Capatazias, Emissão BL, TST, CNTR, Lacre Fee, CNTR, ECF, Gporte Vistoria, do despachante, taxa de SDA, certificado de origem, Daytona Express, emissão CNCA, formigação de expurgo, certificado, pesagem, unitização. Isso aqui são tudo contas que o cara tem que ir recolhendo. Eu vou mandar 28 containers para Dubai. Então já tem que estar tudo certinho, todas as taxas recolhidas. Então, veja só, lá dentro da empresa eu sei que temos também um ou dois economistas e que acompanham essa parte aí de comércio exterior. Claro que existe informação específica na área, mas quando você já está graduado, trabalhando numa empresa e surge a oportunidade, você como economista, tendo a visão ampla do negócio, e compreendendo o que é custo, o que é despesa e como apropriar, porque o que mais acontece comigo quando eu entro numa empresa é o seguinte: tá tudo lançado como taxa de exportação. Mas se eu quiser comparar o quanto que você vinha gastando em relação ao trimestre, ao semestre, nesse país específico, e ver se a taxa de despachante aumentou mais do que proporcional dos meus custos e do meu preço, já não seria um indicador para eu avaliar e falar assim: opa, o que ficou vermelho aqui, que na análise horizontal cresceu mais do que proporcional a alguma coisa, e lá são várias variáveis. Eu não vou ver só a questão do custo, da despesa, eu vou ver também a cotação internacional do milho.
a taxa de câmbio do dólar. Porque quando eu apresentei alguma análise primária para eles, falaram assim, João, mas aqui aconteceu o seguinte, foi porque em setembro, outubro, novembro, o milho disparou e o dólar foi lá para cima. Então eu falei assim, então eu tenho que amarrar isso como indicadores. Né? Então não basta eu chegar numa empresa dessa e fazer o faturamento, o custo, a despesa, tem outras variáveis a serem levadas em consideração. Então o papel do economista, que a gente trabalha sempre com isso, né? Desde o início, qual que é a curva de indiferença na microeconomia, e se eu ficar alocando mais mão de obra quando sendo o capital fixo, ou como que se dá a curva, o cruzamento da oferta com a demanda para definir o preço. Então tudo isso aí a gente é questão de pegar, trazer do plano teórico e colocar no mundo prático, porque o mundo prático é tudo aquilo e muito mais. Sim, né? Então totalmente aplicado. Vamos ver aqui, orientação financeira. De repente alguma pessoa numa situação ali que está em dificuldade, o que eu faço? Você pode dar uma assessoria pessoal para a pessoa. Perícias, cálculos judiciais, extrajudiciais e pareceres técnicos. Já fiz todos também. Já fiz perícia na parte de revisional bancária, cálculo trabalhista, né, defendendo uma empresa contra um funcionário que colocou na justiça, e parecer técnico também fiz. Deixa eu me recordar o último que eu entreguei, alguma coisa, uma operação que não foi desconsiderada no cheque, eu tive que fazer um recálculo lá, que estava sendo cobrado além do que devia do cliente. Pesquisas de mercado, planejamento de políticas públicas, aí quem já entra um pouco nessa parte aí, eu tenho amigos economistas trabalhando em gabinete de deputado e tal, então, né, com certeza uma assessoria nesse sentido. Recuperação de empresas, ainda estou tentando entrar, porque é um ramo bem lucrativo, as RJs, tivemos muitos aí passando por dificuldades. E no final, para terminar essa lista aqui, regulação de serviços públicos, defesa de concorrência. Então, se o objetivo de me trazer hoje para comentar um pouco a respeito das possibilidades de atuação, eu trouxe uma lista que é razoável, difícil, né? Igual o médico se forma, ele pode ser pediatra, cardiologista, um monte de coisa, né? E eu vejo assim, o economista tem muito disso, né? Então só para uma cartilha do Corecon, olha as possibilidades. Aí alguém pode falar assim, nossa, mas isso é muito utópico, está muito distante da minha realidade. Certa vez me convidaram para dar uma palestra lá na universidade, né? Numa das universidades aí que às vezes eu acabo indo, e eu tentei resgatar como estariam meus amigos que eu me formei já há 15 anos atrás, né? O que estariam cada um fazendo hoje? Será que cada um teria ido para uma área? Aí de repente eu converso com puxa, ele estava no setor público, ele fez lá um concurso, acabou entrando, estava trabalhando numa prefeitura. Já outro é meio que economista do judiciário, porque ele acabou entregando algumas apresentações nas várias cíveis, alguns juízes nomearam ele e ele acabou se tornando um perito do judiciário. Né? Depois tem o do mercado financeiro, amigos que fizemos curso junto e tal, ele está atendendo ali associado numa dessas grandes corretoras e tal. Do setor bancário eu tenho os dois tipos, o que passou na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, e eu falo para você, quem faz o curso de economia tem plena capacidade de entrar nos bancos, porque eu fiz tanto para a Caixa Econômica, fui aprovado, dispensei a oportunidade, fiz do Banco do Brasil, eu me lembro, eu fiquei em 11º, em um mês já me convocaram, assinei minha carta de desistência. Sempre costumo fazer esses concursos para deixar uma carta na manga, porque vai que me dar algum negócio, uma invalidez, não sei o que, ou pelo menos eu tenho uma segunda oportunidade, né, conseguir trabalhar de muleta. E tem quem seja do setor privado, por exemplo, trabalha no banco, não vou citar nome, mas tal, esses que são privados, né? Depois tem o que seria do empreendedorismo, né? Confunde quase que com o empresarial, mas aquele que ainda está tentando um negócio, né? João, eu vi um negócio, eu estou querendo montar uma pequena fábrica de biscoitos. Um amigo meu, economista também, que quis partir para isso daí. Tem aqueles que ficam na gestão, né? É como se eu fizesse, eu faço só a consultoria, mas numa única empresa, né? Eu faço a controladoria dessa aqui, onde eu sou o funcionário. E tem aquele que é o mediador. Conheci só por conta de Corecon, né? Quem trabalha nessa área em câmeras de mediação e arbitragem.
Pesquisador, tem gente que faz esse tipo de trabalho, eu acho que a professora Juliana faz alguma coisa nesse sentido, ela que é doutora, então mexe bastante com econometria, fez um trabalho com uma loteadora, para ver se a cidade iria crescer naquela região, alguma coisa nesse sentido. O docente, que é o caso de você, né, que dá aulas, né, a parte para o mestrado, o doutorado, é uma sequência, um degrau aí a ser subido. E, por fim, aqui, o economista empresarial. Ontem mesmo, lá numa reunião, tinha um dos nossos colegas participantes. Puxa, eu não sou economista, porque eu me formei em economia e eu acabei abrindo a minha própria empresa. Poxa, queria eu ser um economista aí, não só com uma empresa, com várias empresas, né? Porque empresa vai envolver tudo isso aí, né? Todo conhecimento. A compra, o custo, as despesas, o fluxo de caixa, ver qual que deu de resultado, a qualidade, a análise SWOT, o que é ameaça, o que é ponto forte, qual que é a minha missão aqui como lanchonete, eu quero ser sempre uma lanchonete de bairro ou eu quero virar uma franquia, sei lá, um aí que tenha tomado mais proporções. Então, até fugindo um pouco de uma cartilha que fala, na cartilha aceita tudo. Não, agora eu fiz aqui uma relação um pouco diferente, lembrando de vários amigos meus que tiveram quem virou professor, teve quem virou empresário, teve quem virou consultor, tem quem foi bancário do setor público, do setor privado, quem entrou para a prefeitura via concurso. Então, enfim, a oportunidade não vai faltar. Quem quiser, a pessoa tem que fazer, né? Não é fácil, né? Depois a gente poderia adentrar um pouco o que são as dificuldades e as facilidades da profissão economista, né? Com certeza. Mas obrigada, eu acho que ficou bem claro para vocês verem quanta oportunidade que o economista tem. E agora, até quando alguém vir perguntar para vocês, né, o que vocês vão fazer depois de formado, você já tem uma base para responder, né, a quantidade de áreas que vocês podem atuar, né, e não ficar apenas naquela mesmice que sempre fala, economista só trabalha em banco, economista serve para economizar. Serve também, né, economista também economiza, sim. Mas só que olha a quantidade de áreas e a quantidade de coisas que o economista pode fazer. Então agradeço muito a sua presença aqui hoje com a gente. Espero ter você em novas oportunidades justamente para falar um pouco mais para a gente das dificuldades que tem a profissão, né? E até as melhorias que a nossa profissão pode ter também. Então obrigada pela sua participação. Tá, João, estou sempre à disposição aí. Obrigada, gente. Até uma próxima.